Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade, eleições 2026. Eduardo Braide e Orleans Brandão anunciam nos próximos dias pré-candidaturas ao governo do estado. Inadequado. O secretário de Segurança Pública é afastado do cargo após acusações. Transportes rodoviários devem deflagrar greve nesta sexta-feira. Sinal vermelho. Polícia Civil investiga suspeitos de fraudes em Carteira Nacional de Habilitação no Maranhão. Educação. UFMA promove 5ª edição do projeto Ciência Útil. No esporte, o MAC dispensa e contrata novos jogadores. Seleção Maranhense Sub-16 vence Campeonato Brasileiro de Seleções de Vôlei. IAP garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. No Rádio Opinião de hoje, uma entrevista sobre o uso de biotecnologias para fortalecimento da cadeia produtiva do abacaxi Turiaçu. A gente vai conversar com a professora do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade da Universidade Estadual do Maranhão, Thaís Roseli Correia. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Hoje, Mayra Nogueira, quinta-feira, dia 12 de março de 2026, hoje é o Dia Mundial do Rim. E hoje é Dia Mundial contra a Censura Cibernética. Dia Mundial do Glaucoma. É dia do bibliotecário. Também é aniversário de Recife. E é dia de Alfred Hitchcock. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7h19. Vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7h19 agora a gente começa, a Mayra Nogueira, com os destaques do Jornal Pequeno. E, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, Universidade FM 106, o nosso site www.universidadefm.ufma.br, o nosso aplicativo oficial, você confere imagens também, tá? Em Jornal Pequeno, manchete hoje é: greve muda de data e rodoviários ameaçam parar ônibus da Grande São Luís nesta sexta-feira 13. A decisão judicial do Tribunal Regional do Trabalho determinou que as empresas efetuem o pagamento do reajuste salarial de 5,5% no salário base dos rodoviários, além da atualização do ticket alimentação e de outros benefícios, né? Daqui a pouquinho mais detalhes com Borges sobre esse assunto. O que mais, Mayra? Trazemos agora sobre o governo estadual que amplia diálogo com prefeitos em encontros no Palácio dos Leões. Também como destaque, Hildo diz que dinistas pressionam Brandão e aponta disputa eleitoral como pano de fundo. A suspensão de registros atinge pescadores do Maranhão e bloqueia acesso ao seguro-defeso. STF lidera a associação ao escândalo do Banco Master e vê desgaste crescer, aponta pesquisa. Justiça Eleitoral caça prefeito e vice de Turiaçu por suposto abuso de poder nas eleições de 2024. Esses são os destaques do Jornal Pequeno. Vamos ficar devendo o jornal O Imparcial, que não lançou sua capa no online. 7h21. Agora, daqui a pouquinho, tem as manchetes nos portais. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Vamos com trânsito, vamos com o mapa do Waze.com, abrindo as informações, e você pode participar, 992 17 26 47.
mande a sua mensagem pelo WhatsApp, pode mandar mensagem no YouTube também, tá? No nosso site, enfim, onde você estiver acessando a gente, pode mandar sua mensagem. Faça como a Mari Silva Mourão, né? Bom dia, Adalberto, equipe. Também Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, todos lá no Turu, acompanhando a gente em família, como sempre. E Regiane, né? Bom dia, Regiane. Quem está por aí, Mayra? Quem acompanha aqui também é o Evandro da Forquilha, já mandou mensagem cedo, a Elisete Moraes da Coab, a Ângela Ramos sintonizando também. O Denis, Miguel e o Marco estão no bairro Linha, no São Francisco. É isso aí, YouTube e WhatsApp 992-17-26-47. Aqui no mapa do Waze.com, né? Algumas, olha, desde ontem aqui a gente tem observado pelo mapinha do Waze.com a saída de São Luís, BR-135, aqui pela via aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, tá? E o trânsito ali na Avenida Guajajaras, muito intenso, muita retenção de trânsito, né? Na saída de São Luís e grande parte da Avenida Guajajaras, muita demanda no sentido saída de São Luís, né? Sentido Avenida dos Franceses também. Lá pela Avenida dos Franceses, retenção de trânsito em grande parte dela, né? Na Avenida São Marçal, neste momento, no João Paulo, observa-se também nos dois sentidos, tá? Principalmente ali na área, já chegando perto a Feira do João Paulo, é basicamente ali na Feira do João Paulo, tá? E a Avenida dos Franceses, como já disse, né? Já falei da Avenida dos Franceses, aqui no Anil, né? Aquela parte ali no antigo Lítero, né? O Instituto Divina Pastora, todo aquele setor ali tá também com retenção de trânsito, né? A Avenida Cônego Tavares, que dá acesso justamente à Avenida João Pessoa, Avenida Casimiro Júnior, melhor dizendo, está com o trânsito fluindo, né? Por incrível que pareça. Quem tem mais informações do trânsito é Borges Júnior. Não é isso, Mayra? É isso, Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia a todos. Fluxo da normalidade para horário nos principais corredores da capital, onde a movimentação mais intensa se dá no sentido centro e dessa forma, Adalberto, Mayra, acontecendo nos principais corredores da capital, o que inclui aí a Casimiro Júnior, que nesse momento tem um fluxo maior, a movimentação mais intensa no sentido centro. Até o momento nessa via não há registros de alterações que comprometam aí essa normalidade, o fluxo maior para quem se desloca no sentido centro. Informações também referentes à Avenida Santos Dumont, nessa via, com atenção ao acesso a Casimiro Júnior, a gente liga um posto de saúde, também um conjunto semafórico, acesso tem fluxo intenso, às vezes formando lentidão por conta dessa situação, a quantidade de veículos e também esse conjunto semafórico que às vezes acaba provocando aí retenção por conta do conjunto semafórico. E no sentido contrário, nessa mesma altura da via, quem faz o sentido inverso sai do Casimiro para acessar a Avenida Santos Dumont, comparando os dois sentidos, nesse momento o fluxo dele é mais leve. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações referentes a Casimiro Júnior e também a Santos Dumont. Obrigado, Borges. 7h25. Participe, 992-17-26-47, Mayra, o noticiário. Notícias da cidade. É isso aí, Borges, partindo para o sério agora. Eleições 2026. Eduardo Braide e Orleans Brandão anunciam nos próximos dias pré-candidaturas ao governo do estado, né? Adalberto, o anúncio da candidatura deve ser feito de forma oficial por Eduardo Braide, prefeito de São Luís, no dia 15 de março, domingo agora. Prefeito de São Luís, o Eduardo Braide, entrando na disputa pelo governo do Maranhão. A informação ela foi apurada pelo jornalista Domingos Costa, já foi replicada por alguns portais e, de acordo com o jornalista, o ato público vai ser organizado pelo PSD e deve contar com a presença do presidente nacional do partido, o Gilberto Kassab. Antes, em 14 de março, no sábado, o secretário de Assuntos Municipalistas, Orleans Brandão, ele também deve confirmar sua pré-candidatura ao governo do Maranhão, a oficialização que vai ser feita durante o evento do MDB. Adalberto.
É isso aí. E a partir disso, outros desdobramentos, né, que já são esperados, claro, né, as demais candidaturas, né, devem vir de uma maneira, pré-candidaturas, né, vir de uma maneira mais clara, enfim, são as peças do xadrez, né, se posicionando para dominar o tabuleiro. Vamos acompanhar, claro, e trazer para você, claro, aqui no Jornal Rádio Universidade. Borges, mudando de assunto, Mayra. Borges, falando agora sobre o secretário de Segurança Pública que foi afastado do cargo após acusações. Mayra, o afastamento foi anunciado nessa quarta-feira, no dia de ontem, pelo governador do Maranhão, Carlos Brandão. Ele usou as redes sociais para informar sobre essa medida. O afastamento de Maurício Martins, ele veio por meio de um ato de exoneração assinado pelo governador. Ele está publicado no Diário Oficial essa quarta-feira, 11 de março, portanto, no dia de ontem. A medida ela se deu em função de uma denúncia apresentada pela delegada da Polícia Civil, Viviane Fontinelli, e a partir dessa denúncia vai ser aberta uma ação de investigação, apuração, por conta então de todo esse cenário, toda essa situação, ele acaba sendo afastado. A delegada que acusa o secretário de constrangimento durante reuniões institucionais, fato acontecido de acordo com a delegada durante o mês de fevereiro deste ano, 2026. Por meio de nota, o secretário Maurício Ribeiro Martins, ele negou as acusações. Por conta então dessa situação, a delegada registrou um boletim de ocorrência e, ainda de acordo com o governador do Maranhão, a medida é para que haja imparcialidade durante a apuração do caso. Em nota, a DEPOL, que é a Associação dos Delegados de Polícia Civil do Maranhão, também se manifestou diante da situação, disse que as alegações apresentadas não correspondem à realidade da instituição e requer apuração rigorosa para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos. Com esse afastamento da Alberto Mayra, a Secretaria de Segurança Pública passou a ser conduzida pelo delegado da Polícia Civil, Manuel Almeida, isso de forma temporária, de forma interina. Manuel Almeida Neto, que tem 55 anos, está na Polícia Civil do Maranhão desde 1998, são quase 30 anos de atuação na segurança pública. Sobre o caso envolvendo a denúncia apresentada pela delegada da Polícia Civil, Viviane Fontinelli, vai ser apurado pela Delegacia Especial da Mulher de São Luís. Roberto. É isso aí, Borges, desdobramentos, né, desse caso sério, viralizou não, foi assunto nacional também, tá? Esse caso aí, o desligamento do secretário, teve repercussão, melhor dizendo, repercussão nacional, esse caso, né? E nenhum tipo de provocação, abuso e assédio deve ser tolerado. É claro que vão investigar, fazer as coisas todas, né? Que esse é o processo, é o protocolo, mas fica sempre que isso deve ser uma diretriz, né? Principalmente em ambientes de trabalho, tá? Respeito acima de tudo. 7h30 agora. Mayra, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo da gente explorar aqui mais um assunto. No caso, sim, importantíssimo, né? Também, né? Tudo aqui é importante, né? Está sendo falado, com certeza. Mas isso aqui é um calo, isso aqui é uma pedra no sapato. Rodoviários devem deflagrar greve, não seria hoje, né? Vai ser amanhã, não é isso, Boy? Sexta-feira, é isso? Exatamente, Adalberto. A assessoria de comunicação do sindicato da categoria enviou uma nota informando que eles haviam se equivocado em relação à contagem do intervalo de tempo que torna legal a deflagração dessa greve. Aí são 72 horas. Portanto, a partir dessa sexta-feira, existindo essa possibilidade, a paralisação ela foi anunciada após uma reunião com toda a diretoria, com os advogados do sindicato da categoria. Caso os empresários não destinem os valores referentes ao reajuste dos valores dos rodoviários, o presidente do sindicato da categoria do Maranhão, Marcelo Brito, confirma a paralisação do sistema de transporte público, paralisação em toda a grande São Luís,
deve ocorrer a partir das primeiras horas de amanhã desta sexta-feira, amanhã 13 de março. Lembrando que a Justiça já determinou o pagamento por meio determinação que veio por meio do Tribunal Regional do Trabalho. Ele determinou o reajuste salarial da cadeia, que ficou estabelecido em 5,5%, tem da atualização do ticket de alimentação e outros benefícios aí referentes relacionados à Convenção Coletiva de Trabalho. O prazo para que esse pagamento fosse feito, ele venceu na última sexta-feira, dia 6 de março, mas até agora não aconteceu, esses pagamentos não foram efetuados, isso por parte de algumas empresas do sistema de transporte coletivo. Parte dessas empresas cumpriu parcialmente o acordo, da outras empresas que até hoje não efetuaram os pagamentos determinados. Portanto, então, Mayra Adalberto, a greve pode ser deflagrada a partir das primeiras horas desta sexta-feira, às primeiras horas de amanhã, isso não havendo uma mudança nesse cenário por conta aí ligada a questões também aos pagamentos dos rodoviários. Mayra Adalberto. Olha, Borges, pelo clima, né? A gente sente o clima no ar, né? Eu acho que não vai ter pagamento, não. Essa greve aí, muito provavelmente, aí eu acho que está com uns 90% de chance de acontecer, portanto, amanhã paralisação, porque muito provavelmente esses pagamentos não vão acontecer de hoje para amanhã, né? Claro, né? Prever o futuro, mas a gente sente esse clima, né? Esse clima legal, bacana. A gente sabe como é, né? Você que precisa de ônibus também sabe muito bem. 7h33, Mayra Nogueira, no segundo bloco do Jornal Rádio Universidade. Tem informações aqui sobre a operação da Polícia Civil que investiga suspeitos de fraudes em Carteira Nacional de Habilitação aqui no estado. Educação. O UFMA promove 5ª edição do projeto Ciência Útil. Tem esporte, MAC dispensa e contrata novos jogadores. Seleção Maranhense Sub-16 vence Campeonato Brasileiro de Seleções de Vôlei. IAP garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. E tem Rádio Opinião, o uso de biotecnologias para fortalecimento da cadeia produtiva do abacaxi Turiaçu, com a professora do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade da Universidade Estadual do Maranhão, Thaís Roseli Correia. Olha, tem as manchetes nacionais e a previsão do tempo. Não saia daí, 7h34, a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Racismo em pauta. Amanhã é dia de branco. Essa expressão remete à época dos escravos, quando era comum qualificar as pessoas de acordo com a cor da pele. Enquanto a pessoa negra seria aquela preguiçosa, a pessoa branca seria quem realmente trabalha. Em vez de dia de branco, fale dia de trabalho, ou simplesmente exclua a expressão do vocabulário. Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal. Atenção Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa.
Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Aposentado. Você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentados sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. De volta com o Jornal Rádio Universidade, eu, Mayra Nogueira e você, e Borges Júnior, com informações, não é isso, Borges? Voltando agora para falar sobre a questão de crime, né? A Polícia Civil investiga suspeitos de fraudes em Carteira Nacional de Habilitação aqui no estado. Como está acontecendo esse esquema? Estava acontecendo esse esquema, Borges? Adalberto, é a Operação Sinal Vermelho, a ação cumpriu mandado de busca e apreensão em Imperatriz, direcionados a endereços de suspeitos de envolvimento nesse esquema. Imperatriz, que fica a cerca de 629 quilômetros aqui de São Luís. A operação da Polícia Civil foi deflagrada no dia de ontem, nessa quarta-feira, apreendeu um aparelho celular, o dispositivo ele vai encaminhar à Polícia Judiciária do Tocantins, vai ser periciado, o aparelho ele também vai passar por extração de dados de coleta e novos elementos. A operação ela tinha como alvo suspeitos de envolvimento em fraudes de CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, e transferências indevidas de veículos no Maranhão. A organização criminosa desenvolvia atividades do Detran do Tocantins, Departamento Estadual do Tocantins, as Ciretran, que são as circunscrições regionais de trânsito de Augustinópolis, Araguatins e Aguaína, cidades aí do Tocantins, eram as unidades de maior atuação desse grupo de desenvolvimento desse esquema criminoso. Essas três cidades são do estado de Tocantins. E sobre o funcionamento desse esquema, Adalberto Mayra, esse esquema ele fazia emissão fraudulenta de CNHs, manipulava prontuários de veículos, prontuários envolvendo crimes como corrupção passiva e ativa, falsidade ideológica e também inserção de dados falsos em sistemas oficiais. A ação dessa quarta-feira, ela buscou então reunir provas sobre a venda de facilidades para condutores que não realizaram exames obrigatórios, também ou condutores que possuíam restrições administrativas. A Polícia Civil ela continua com as investigações, o intuito é identificar outros possíveis beneficiários, também outros operadores que fazem parte, integram esse esquema criminoso. Adalberto, Mayra. Isso aí, Mayra Nogueira. Borges, falando agora sobre educação, a UFMA promove a 5ª edição do projeto Ciência Útil. Fale mais sobre esse assunto. Mayra, a evento que acontece no dia de hoje, a UFMA promovendo então nesta quinta-feira, a 5ª edição do projeto Ciência Útil, iniciativa que é voltada à popularização da ciência entre alunos da educação básica. O evento ele vai ser realizado no CCET, que é o Centro de Ciências Exatas e Tecnologias, campus aqui em São Luís. O horário começando daqui a pouquinho, às 8 da manhã, seguindo até o meio-dia. Tem vale à tarde, toma as atividades, seguindo das 2 horas até as 5h30 da tarde. Intuito. Perdemos o contato com o Borges, né? A internet está um pouquinho complicada agora pela manhã, viu? É isso aí.
Mas ela voltou, inclui é isso aí. palestras e oficinas. O foco é a troca de saberes científicos e tradicionais, o que reforça aí o papel da UFMA na democratização do conhecimento e também na transformação social. Outras informações sobre a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas por meio do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Maíra Adalberto. Borges, muito obrigado pelas informações, tá? São 7h42. Mayra Nogueira, vamos agora para a previsão do tempo. Previsão do tempo e Tábua de Maré. A previsão para hoje, quinta-feira, 12 de março, indica um dia muito chuvoso e instável em São Luís e em grande parte do estado do Maranhão, com a presença de temporais localizados. Céu muito nublado, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo de todo o dia. Temperatura mínima de 26 graus, a máxima de 28 graus. Chuvas, alta probabilidade de chuva com tempestades localizadas. Maranhão, muitas chuvas no interior, no litoral, no leste, nesta quinta-feira. Instabilidade, o dia será marcado por instabilidade típicas do mês de março, que é historicamente um dos mais chuvosos na região. Recomendações: devido ao alto risco de chuvas intensas, a população deve ficar atenta a temporais localizados que podem causar alagamentos. Adalberto. É isso aí. Para a previsão de Tábua de Maré nesta quinta-feira, dia 12 de março, pré-amar, a primeira aconteceu às 0h53, com 4,4 metros. A segunda será às 1h10 da tarde, com 4,6 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 6h44, agora há pouco, né? Com 2 metros. A segunda será às 7h40 da noite, com 1,9 metro. Notícias do Brasil. Mayra, vamos às manchetes nacionais. A gente começa com Folha de São Paulo e você confere com a gente no YouTube, site da 106, no nosso aplicativo. O estado de São Paulo, caso Master Toffoli se diz suspeito para julgar prisão de Vorcaro e relatar ação que cobra CPI. A segunda turma do STF começa a analisar amanhã a decisão de André Mendonça, que levou o banqueiro de volta para a cadeia, né? E muito provavelmente vai ser mantido na cadeia. Muita coisa em jogo. Mayra Nogueira, o que é que tem em... Folha de São Paulo. Em Folha de São Paulo. Pois é, a Folha de São Paulo, a falta de confiança no STF chega ao maior nível registrado, diz Datafolha. Brasileiros que dizem confiar muito no Supremo caem de 24% para 16% em 15 meses. E desconfiança passa de 38% para 43%. O trabalho do tribunal é ruim ou péssimo para 39%. É isso aí, pesquisa, né? Para finalizar, a gente tem aqui os destaques de O Globo, que nesta quinta-feira, dia 12, destaca na manchete: Irã atinge navios no Estreito de Hormuz e amplia temor de choque global do petróleo. Organismo de mais de 30 países anuncia uma liberação recorde de barris da reserva estratégica. E mesmo assim, o preço volta a superar $90. Olha essa briga aqui e os resultados disso tudo ainda vão ter muita repercussão e vem para o nosso bolso. É isso aí. 7h45 agora. Adalberto, tem notícias do trânsito aqui com o Borges Júnior. Então vamos lá, Borges. Informações do trânsito. Borges, pode falar como está o trânsito neste momento? Quais as últimas informações? Muito bem, Mayra, a gente volta atualizando informações do trânsito. Nós temos informações sobre um caminhão-baú em pane mecânica na Avenida dos Franciscos, altura do elevado do Café. Esse veículo está em pane mecânica no sentido centro, está parado no meio da avenida, no meio da via, por conta dessa situação, trânsito comprometido, e até o momento em que nós recebemos essa informação, a SMTT ainda não estava no local. Informação repassada aí, enviada pelo ouvinte, o Cláudio Ferreira de Carvalho,
que está nessa via, está se deslocando para o trabalho e se deparou com essa situação, ônibus em pane mecânica. E você que sintoniza a Universo pode fazer como o Cláudio Carvalho, pode interagir com a gente, mandar outras informações, inclusive, sobretudo, informações do trânsito, mas também outras informações. Uma das formas de interagir com a gente é por meio do nosso WhatsApp, que é o 992 17 26 47. Adalberto Mayra, são essas as atualizações. Obrigado, Borges, pelas informações. Olha, você pode mandar sua mensagem também, 992 17 26 47, notícias do trânsito, informações ou qualquer outra coisa, 992 17 26 47. Mayra Nogueira, hoje é quinta-feira, tem concurso de oportunidades, né? Concursos e oportunidades. Vamos às dicas de concursos e oportunidades com Maiara Cordeiro. E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com o Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Maranhão, que oferece vagas de níveis médio e superior para o cargo de instrutor nas áreas de mecânica automotiva e metalmecânica, eletromecânica e química, distribuída nas cidades de Açailândia, Bacabal, Balsas, Caxias e Imperatriz. Inscrições até o dia 18 no site sistemas.fiema.org.br/seletivos. Não perca! Continuando com o seletivo da Prefeitura de São Mateus, a 180 quilômetros de São Luís. São 21 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde e 4 para agente de combate às endemias. Inscrições pelo site legatus.org.br até o dia 13 de abril. Taxa de R$ 128. Inscreva-se! Finalizando com o concurso público da Câmara de João Lisboa, a 650 quilômetros da capital. São 5 vagas de níveis fundamental, médio e superior para os cargos de vigia, técnico legislativo, assistente administrativo e controlador interno. Inscrições até o dia 2 de abril no site institutojkma.org. Taxas de R$ 68 a R$ 125. Participe! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, jornalismo, Universidade FM. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. Sete horas e 49 minutos agora, Mayara Nogueira, vamos ao noticiário esportivo nesta quinta-feira. A gente começa falando sobre a seleção maranhense feminina sub-16, para falar a verdade, né? Que ontem venceu o Campeonato Brasileiro de Seleções de Vôlei 2026 no Rio de Janeiro. O time maranhense enfrentou o Rio Grande do Norte na final e ganhou por 3-0 e teve 100% de aproveitamento com 6 vitórias em 6 jogos na competição. Na fase de classificação, derrotou o Acre e Tocantins por 2-0 e venceu o Pará por 2-1. Já nas quartas, ganhou do Paraná por 3-0 e o Distrito Federal por 3-1 na semifinal. Com a chegada à final, o time maranhense conquistou uma vaga na divisão especial da próxima temporada. Parabéns para a equipe. Continuando com o IAP, que garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17, e isso após empatar com o Oratório do Amapá na partida de volta. O primeiro gol da partida foi de José Ribamar, do IAP, aos 2 minutos do primeiro tempo. Já Breno aumentou a vantagem com um gol aos 24 minutos. Nos 26 minutos, Pedro Henrique fez o primeiro gol do Oratório. Já no segundo tempo, Uriel empatou o placar aos 9 minutos e Marlisson abriu vantagem aos 11. Aos 25, Breno fez mais um pelo Canário. Placar 3-3. Como o IAP venceu a partida de ida por 3-0, a soma dos placares ficou 6-3. Vitória do IAP. O próximo adversário do time maranhense ainda não foi definido. Vamos acompanhar e trazer para você. Para finalizar com o MAC, Maranhão Atlético Clube, anunciou ontem saída dos jogadores Nadson Patrick, William Maranhão,
antes do início da segunda etapa, né, da temporada 2026. No mesmo dia também anunciou a contratação do volante Rodrigo Oliveira, do atacante Felipe Sales e do zagueiro Tibúrcio. Rodrigo já foi jogador do Sport, já Felipe jogou pelos Altos e o Ferroviário, e Tibúrcio estava jogando no Jataiense de Goiás. Vale destacar, na quarta, o time encerrou as preparações dessa partida contra o Ceará Sporting Clube pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida acontece nesta quinta-feira, portanto, às 19h30 no Estádio Castelão. Logo mais, e a gente vai trazer, claro, o resultado amanhã aqui para você. A redação é de Maiara Cordeiro. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Olá, pessoal. Estamos aqui com mais uma edição do Rádio Opinião Entrevista, com muita produção científica, através desse projeto da FAPEMA, UFMA e universidades aqui em nosso estado, né? Trazendo tudo que é produzido cientificamente aqui para você. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa deliciosa. Abacaxi turiaçu, saber por que ela é tão doce e também coisas relacionadas à pesquisa científica na produção dessa iguaria, né, tão nossa, tão maranhense. Para isso eu converso com a professora doutora do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade da UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão, Thaís Roseli Corrêa. Professora Thaís, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião Entrevista. Obrigada pelo convite, cumprimento a todos que estão nos ouvindo e também nos assistindo, e será um prazer falar um pouquinho sobre o nosso delicioso abacaxi de Turiaçu. Delicioso! Por que esse abacaxi ele é tão doce? Bom, esse abacaxi, eu confesso que quando eu cheguei aqui eu nunca vi algo tão doce, tão maravilhoso quanto esse abacaxi. Você é daqui? Não, eu sou mato-grossense, fiz meu doutorado em Minas Gerais e vim para cá, estou há quase 8 anos. E desde então eu iniciei as pesquisas junto com os meus colegas com o abacaxi Turiaçu. Por causa do sabor? Também por causa do sabor. Ele realmente tem um teor de açúcar bem maior do que as outras variedades convencionais que o Brasil inteiro consome. Mas tem uma forte adaptação à região de Turiaçu. Nós já fizemos experimentos em que esse abacaxi é plantado aqui em São Luís e ele não mantém as mesmas características. Por quê? Então, ele tem uma forte interação com o ambiente. Lá é uma região de Amazônia, uma região acidentada, mas nós estamos investigando os porquês. Ainda são especulações, né, mecanismos fisiológicos, mecanismos nutricionais que essa planta tem, mas tem muito a ver com a adaptação dessa planta às regiões. A região de Turiaçu. O único lugar que esse abacaxi mantém as mesmas condições, as mesmas qualidade, fica também no Amazonas. Então, esse abacaxi se adaptou muito bem ao Amazonas. E aí fica aquele questionamento, será que ele veio de lá ou foi levado para lá? Então, acredito que ele foi levado. Ainda não temos essa informação, né? Mas em breve teremos. Que legal, que bacana. Bom saber disso. Já pensou o Maranhão sendo essa referência também, né? Olha, esse abacaxi tão específico do nosso estado e fazendo esse sucesso tão grande, sendo tão delicioso e tão valorizado, né? Ele tem um valor, claro. A pessoa quando compra, ela compra, eu quero um abacaxi Turiaçu. Tem essa referência. E nessa pesquisa, né, que você traz aqui para a gente, enfim, quais os principais parâmetros dela? Bom, essa pesquisa nós começamos em 2023, através de um projeto também financiado pela FAPEMA, junto com o apoio do Porto de Itaqui, aonde nós vislumbramos, lá no futuro, chegar no potencial de exportação desse abacaxi. Então, nós queremos que o mundo conheça esse abacaxi de Turiaçu. Então, ele é um abacaxi que tem todas as qualidades para alcançar mercados como o mercado europeu, e para isso o Porto de Itaqui ele viu como uma possibilidade de exportação dessa cadeia produtiva, de voltar à linha de contêineres refrigerados do Porto de Itaqui, e é um sonho que eu espero ainda vislumbrar e visualizar lá na frente esse abacaxi alcançando novos mercados. Mas para isso nós temos vários gargalos antes, e um deles é a produtividade, que ainda não é a nossa desejada. Então esse abacaxi é produzido por agricultores familiares da região de Turiaçu, principalmente
agricultores que cultivam esse abacaxi há décadas e décadas que os avós passaram, os pais, mas ainda são técnicas tradicionais. Ou seja, as mudas, elas são produzidas do próprio abacaxi lá do campo. Então, o produtor, ele tem o seu pé de abacaxi e ali em volta do fruto ele consegue obter 8 mudas de abacaxi. Tem um limite ali, não passa muito. O limite não passa muito, e se você tiver uma planta que foi infectada por um patógeno, por uma doença, você dissemina essa doença. Então, esse é um dos limites, claro que tem outros gargalos técnicos, mas seria aumentar essa produção de mudas de qualidade. Então, existem técnicas dentro da biotecnologia que já são muito aplicadas no próprio abacaxi, na banana, onde a gente consegue, em um recipiente do tamanho dessa xícara aqui, produzir centenas de mudas. Que legal. Então, a gente ainda ampliou para outro sistema líquido, chamado bioreatores de imersão temporária, onde a gente consegue, a partir de uma planta, obter, em média, 165 mil mudas. Nossa! Então, isso aí é um patamar de grande quantidade, e o pessoal de São Domingos também, que não produz o Turiaçu, mas sim o Pérola, também ficou interessado. Então, hoje a gente já tem os produtores conhecendo essa tecnologia, ou seja, produzir em laboratório, mudas limpas, mudas de uma qualidade genética muito superior, porque a gente faria a clonagem dos melhores indivíduos, e fazer com que isso tenha uniformidade na produção. Então, a gente pretende ter os pés de abacaxi produzindo ao mesmo tempo, frutos de mesmo padrão, até porque a gente sabe que o mercado é exigente, tem que ter frutos de um tamanho, de uma coloração, então a gente quer chegar nessa padronização. Como essa tecnologia é muito nova, principalmente para os nossos produtores, eles precisam ver para acreditar. Então, no nosso primeiro ano, a gente já fez um dia de campo, levamos as mudas, tem alguns produtores que já plantaram, e a gente pretende chegar lá no escalonamento. Que legal. É cara essa tecnologia? Não é cara porque é produzida na grande quantidade. Inicialmente, é preciso ter um custo de montar um laboratório. Hoje nós temos laboratórios experimentais, né, que nem o nosso da UEMA é um laboratório de pesquisa. Mas se lá na frente os produtores se reunirem em cooperativas, por exemplo, eles podem usar os seus laboratórios e produzirem suas mudas, e ela se paga nos primeiros, acho que no primeiro ano de plantio ela já se pagou. Então tem um retorno rápido. Tem um retorno rápido. E eu acho que foi esse olhar, quando a FAPEMA, junto com o Porto do Itaqui, teve que para chegarmos a uma exportação, a gente tem que melhorar a cadeia produtiva nas suas outras esferas. Isso é tudo muito recente, né, professora? E nessa parte, como é que eu posso dizer, mais prática, né, de pôr isso em prática, como seria em termos de tamanho, né? A gente está falando de uma ampliação gigantesca, né, proporcionalmente muito maior, muito maior do que hoje é feito. Enfim, as questões relacionadas a esse cultivo lá na terra, de extensão, de material, enfim, essa parte tem que ser contemplada também, né? Não adianta ampliar, né, tão grande, de um tamanho tão grande, né, de produção, sem ter, claro, materiais, enfim, e o pessoal também. Sim, é um conjunto. A gente pode ter uma muda excepcional, mas tem que ter a adubação adequada, tem que ter a área preparada, mas o que a gente quer é otimizar também o número de plantas por área, né? Se a gente conseguir colocar plantas altamente produtivas, o produtor numa área, a mesma área que ele produz hoje, ele vai produzir muito mais, aumentar em 3, 4 vezes, até mais, essa produtividade. Isso em outras culturas, eu dou o exemplo da banana porque hoje é a cultura mais clássica. Se a gente for parar para pensar, hoje no Brasil, a bananicultura na grande escala adquire mudas assim, porque ela tem um custo até baixo se você for comparar do campo, e a produtividade por área é muito maior, porque você tem as plantas de uma maneira uniforme e livre de um patógeno, de uma doença. Então, a mesma área, só que o produtor pode ter uma produtividade bem maior devido à qualidade dessas plantas. Então, a gente espera ver desse nível aí no futuro. Já existem vários exemplos de sucesso desse plantio. A gente trabalha só a nível de pesquisa, a gente tem Instagram do laboratório, os nossos Instagrams, a gente mostra o que tem de gente que procura. Vocês estão vendendo? Vocês vendem muda? Porque né? Hoje já tem pessoas que querem essas mudas de qualidade. Então, a gente só quer que isso chegue
de início para os produtores e que eles tenham um conhecimento. E eu sempre falo, né, a gente não pode abraçar o mundo, nossos projetos são relativamente do tamanho da nossa capacidade hoje de pesquisa, mas se a gente fosse atender todo mundo que gostaria de produzir essas mudas e ter esse trabalho, seria num volume bem grande. Então, hoje a gente tem esse compromisso com o Turiaçu, os rurais de lá, e estamos confiantes. Que legal, que maravilha. Para a gente finalizar, professora, é claro que é preciso, né, como essa parte que a gente comentou agora, né, de todo um arcabouço ali, enfim, de toda uma estrutura que precisa para fazer isso virar uma realidade, a questão do escoamento é importante, né? Você falou através de navios, de refrigeração, né? Ele iria, a fruta inteira, como é que seria isso? Ele iria a fruta inteira. Então, hoje o Porto do Itaqui, ele tem a linha de contêineres refrigerados que não está em atividade. Então, o ideal seria nos contêineres refrigerados. Só que o abacaxi Turiaçu, ele também ainda tem uma vida de prateleira um pouco rápida, né? Curta. Se você comprar um abacaxi, ele vai amadurecer muito rápido. 3 dias, 4 dias, ele já está entrando ali na senescência. Então, por quê? Porque ele tem muito açúcar, ele é muito doce. Então, a gente vislumbra o Turiaçu de 2 maneiras. A gente conseguir entender um pouquinho essa parte da pós-colheita, para ele durar um pouco mais, para conseguir chegar na Europa, outros países, e até dentro do Brasil e em outras regiões, mas também para a indústria. Ele é um abacaxi que tem muito interesse da indústria, porque a indústria não precisa gastar com açúcar para fazer geleia, sucos, outros produtos oriundos. Então, o Turiaçu ele tem um potencial muito grande para a indústria, por causa desse açúcar. Só para você ter uma ideia, a gente fala em BRICS, que é o teor de açúcar, um abacaxi convencional tem de 11 a 13, o Turiaçu tem 17. Então, é um teor de açúcar muito elevado. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. O abacaxi, ele é utilizado para adoçar outros produtos? Ele é usado como doces também, compotas, doces de abacaxi, geleia. Mas também é aplicado em outras coisas, em outros... Acredito que ele possa ter essa composição, mas eu vislumbro mais em sucos e geleias, que eu acho que ele tem um grande potencial para a indústria. Então, nós temos essas 2 possibilidades no futuro. O fruto in natura, que eu acho que é a primeira, e isso a gente tem que superar os gargalos da planta ainda para a gente conseguir segurar um pouquinho mais, e a questão da indústria, por ele ser uma fruta extremamente doce. Tem alguma meta estimativa, digamos, para que isso funcione plenamente? Você fala de tempo? De tempo. Vai ser uma realidade daqui a 10 anos? Eu acredito que sim. 10 anos. Vamos colocar uma meta boa, né? 10 anos. Com o Pérola, que é produzido em São Domingos, o pessoal já tem se organizado também, e a gente imagina que isso vai acontecer com o Turiaçu também em breve. Então, depende, claro, de uma série de iniciativas, mas eu acho que o que depender da nossa iniciativa de pesquisa, nós estamos fazendo a nossa parte. Que maravilha. Esse é um abacaxi que todo mundo quer. A gente fala que é abacaxi. Se é um abacaxi, não é um problema. Um abacaxi de verdade, doce, de Turiaçu, enfim, um produto maravilhoso, né, de potencial gigantesco, enfim, e com tecnologia, né? Com tecnologia. Tecnologia, isso é muito importante. E olha, vocês estão de parabéns, viu, com essa pesquisa que vocês trazem aqui, né, do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade da Universidade Estadual do Maranhão. Conversa aqui com a professora Thaís Roseli Correia, que falou sobre o uso de biotecnologias para o fortalecimento da cadeia produtiva do abacaxizeiro Turiaçu. Isso mesmo. Turiaçu, que nome lindo também, né? Isso. Ele é delicioso, ele já fica doce também na nossa boca. Tão acostumado que a gente já está com esse produto. Professora, muito obrigado pelas suas informações, né? A gente espera que você volte aqui com o desenvolvimento dessa pesquisa, de toda essa cadeia, né, do abacaxi aqui em nosso estado e com, claro, notícias deliciosas como essa. Com certeza, agradeço o convite, espero voltar aqui para te contar com toda certeza por que esse abacaxi é tão doce. Vai estar todo mundo esperando, com certeza. A gente finaliza aqui, portanto, mais uma edição do Rádio Opinião Entrevista. Professora, muito obrigado mais uma vez, e a você também, né, que acompanhou a gente até aqui.
até uma outra oportunidade. Confira mais entrevistas em www.universidadefm.ufma.br, nos nossos tocadores de áudio, podcasts da Rádio Universidade, com esse projeto da FAPEMA, o EMA também, o UFMA, enfim, IFMA, todas as instituições de ensino e de pesquisa, acima de tudo, trazendo, claro, toda essa tecnologia e conhecimento para você. Até a próxima. E assim a gente finaliza mais uma edição do Jornal Rádio Universidade, prometendo voltar amanhã com mais informações. Amanhã tem dia de roteiro cultural, também comentário com Paulo Pellegrini. Hoje, Mayra Nogueira traz vozes femininas, não é isso, Mayra? É isso aí. Hoje tem sessão delas no Sessão das 8. Confira a partir de 8h10. Lembrando que tem também Rádio Ciência, Fala Defensoria. E a gente vai continuar aqui com você. E Adalberto Júnior fica por aqui, não é isso, Adalberto? Fico por aqui, mas volta amanhã, prometendo, tá? Mayra, até amanhã. Até. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Sousandrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. 8h08.